E aí, vocês conhecem esse cavalo aqui? Pois bem, a história é sobre ele, Ainta Fame. Por volta de 2006, os filhos do Shade já tinham se consagrado nas pistas. O Eduardo virou e falou assim para mim: eu queria comprar um Desta Fame. O Desta Fame estava começando a fazer história nos Três Tambores nos Estados Unidos. Vai procurando aí que daqui um ano nós vamos para lá, nós vamos comprar um Desta Fame. E eu comecei a pesquisar, a conversar com alguns amigos, com alguns criadores. Naquela época a gente não tinha tanta facilidade da internet. Eram mais as publicações que a gente assinava, que a gente recebia, e com muita conversa por telefone, mas era muito difícil achar garanhão Desta Fame naquela época. Os filhos do Desta Fame estavam começando a fazer história nos Três Tambores, mas eles eram castrados ou eram fêmeas. E tinha as regras da BQM para importação, e muitos deles não preenchiam essas regras. E depois de muita pesquisa, muita conversa, muito contato, localizamos, achamos alguns garanhões, alguns na corrida e outros iniciando campanha nos Três Tambores. E aí partimos para os Estados Unidos. E a primeira parada foi lá no Southern Rose Ranch, lá na Carolina do Sul, na casa do Mike Green, irmão do Talmadge Green. E foi aí, inclusive, que começou toda a amizade da gente, do Eduardo, com o Talmadge Green, o campeão mundial Talmadge Green. E conhecemos o Ainta Fame. O Talmadge montou no cavalo, mostrou pra gente, o Eduardo montou e começamos a conversa. Depois de alguns dias fomos pro Texas, descemos pro Texas, para Oklahoma, para conhecer outros ranchos, outros aras, outros criatórios e para vermos outros cavalos. Mas a dificuldade de achar o que o Eduardo realmente queria, um Desta Fame que preenchia tudo o desejo dele, foi muito difícil. A gente tinha a viagem marcada de volta para o Brasil. O Eduardo virou e falou assim: rapaz, vamos voltar para lá e vamos negociar esse cavalo. Até no primeiro momento eu falei: Eduardo, vamos com calma, a gente tem mais tempo, a gente não pode continuar procurando. Mas o Eduardo pegou e falou: não, vamos para lá. Ligamos para o Talmadge e voltamos lá para Carolina do Sul. E começou a negociação. Foi um pouco difícil, o cavalo estava iniciando a campanha nos tambores. O Ainta Fame, ele tinha ido para a corrida primeiro. Ele tinha corrido, tinha sido top AAA, tinha tido ótimos índices na corrida e estava iniciando a campanha nos Três Tambores. Inclusive a campanha dele nos Três Tambores ainda não preenchia os requisitos da BQM. E aí, após muita conversa, muita negociação, o Eduardo terminou comprando o Ainta Fame, mas com a ideia de largar ele lá mais algum tempo para o Talmadge terminar de fazer a campanha nele. Inclusive, foi a exigência deles lá. Falou: olha, a gente gostaria de ficar mais algum tempo com o cavalo, cobrir algumas éguas nossas e pôr a campanha necessária para o cavalo vir para o Brasil. Aí o Ainta Fame permaneceu lá alguns meses, na cela do Talmadge, ganhou algumas provas importantes lá, e aí o Eduardo terminou trazendo o Ainta Fame para o Brasil. E nesse período, fomos montando um projeto para ele. O Eduardo tinha algumas éguas, já tinham cumprido o seu papel no Aras Two Brothers, e o Eduardo foi trocando essas éguas, fomos adquirindo outras éguas para ele, pensando principalmente no projeto Ainta Fame. O Shade já era um cavalo consagrado, já tinha provado a sua produção aí por 2 a 3 anos, e agora o novo projeto do Aras Two Brothers era um Ainta Fame, e assim foi. O Eduardo foi substituindo algumas éguas e foi adquirindo outras éguas, baseado no que a gente tinha visto nos Estados Unidos, baseado no que estava acontecendo nos Estados Unidos, comprando algumas éguas já com algumas linhagens consagradas, tanto na corrida quanto nos Três Tambores. E assim foi montado o projeto Ainta Fame. O Eduardo sempre foi muito focado, sempre foi muito: eu vou fazer isso e é assim que eu vou seguir. E aí fomos montando esse projeto, substituindo algumas matrizes, e aí
eu acho que o resto foi história. O Ainta Fame chegou no Brasil, participou de algumas provas, de algumas competições e venderam várias coberturas para vários criadores, e o Eduardo foi construindo esse projeto do Ainta Fame. Aí vieram os primeiros filhos do Ainta Fame, a primeira geração. O Eduardo contratou o Lauri Goulart, já estava lá, começaram a montar nos primeiros filhos. Inclusive o Eduardo adquiriu filhos do Ainta Fame de outros criatórios para poder montar o projeto Ainta Fame, para dar uma continuidade, né? A estratégia já tinha sido montada e aí ele deu sequência nessa execução. E o resto é história, né? Eu acho que as estatísticas mostram o sucesso que o Ainta Fame fez desde a sua primeira geração, produzindo grandes craques, grandes recordistas, né? Teve recordista mundial, teve campeão ponto futuro, na aberta, no amador. Então acho que o Ainta Fame se provou como um dos maiores produtores de cavalos de 3 tambores, não só aqui no Brasil, no mundo. Você pode estar certo que ele está entre os principais filhos do Desta Fame no Brasil e no mundo.